instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. onde houver ofensa, Que eu leve o perdão. onde houver discórdia, Que eu leve a união. onde houver dúvida, Que eu leve a fé. onde houver erro, Que eu leve a verdade. onde houver desespero, Que eu leve a esperança. onde houver tristeza, Que eu leve a alegria. onde houver trevas, Que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. compreender que ser compreendido, amar que ser amado, Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. que é morrendo que se vive, Para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. compreender que ser compreendido, amar que ser amado, Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. que é morrendo que se vive, Para a vida eterna. Boa noite. Vamos iniciar a 13ª palestra. Hoje vamos falar de processo autoobsessivo. Vamos começar pela leitura do Evangelho. Já está aberto aqui, onde faremos a leitura logo após a nossa prece de abertura. Graças a Deus Pai, Mestre amado Jesus, aos guias e amigos espirituais, aos mentores, a todos aqui, Senhor, em Teu nome reunidos, no propósito da instrução, do aprendizado, para que a gente possa receber o melhor, refletir e fazer, Senhor, dentro das nossas possibilidades. Pedimos assim a devida permissão para darmos por iniciado, dizendo juntos, graças a Deus. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda. Meus caros amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhes perdoais e vos arvorais em juízes, muitas vezes severos, sem querer saber se ficaríeis satisfeitos se do mesmo modo procedessem convosco. Não é também caridade a indulgência? Indulgência é algo tão difícil para a gente, né? A indulgência faz parte daquele BIP da caridade, benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição alheia e perdão das ofensas.
a gente se arvora muitas vezes de julgadores, e às vezes de forma cruel, como está aqui. E o que é a indulgência que não a caridade moral? Porque a caridade consiste na material e na moral. Então, a todos é possível se tornar caridoso, mesmo que na falta de recursos materiais. Essa é a leitura, a mensagem hoje do Evangelho, para que a gente possa refletir e, no máximo, sermos severos conosco, autocríticos, julgarmos, analisarmos as nossas imperfeições, mas sempre com alto amor, sempre na intenção da nossa transformação, não como um carrasco que muitas vezes nós também nos posicionamos com esta dureza, com essa crueldade para conosco. Então, deixemos o outro ser em comoção, porque Deus, na sua infinita misericórdia e na sua justiça, comanda esse curso dos nossos destinos rumo à felicidade, nos dando oportunidades inúmeras de autocorreção, de autotransformação. Bom, meus irmãos, então vamos iniciar esse tema de hoje, né? Que é um tema muito esclarecedor e que nos convida mais uma vez a fazermos reflexões, a olharmos para nós, a nos conhecermos e fazermos as devidas mudanças dentro das nossas possibilidades. Hoje, então, a gente vai falar do processo de autoobsessão. E o trabalho da apometria. Bom, autoobsessão. Kardec, no Livro dos Médiuns, no item 253, ele nos informa que é necessário evitar atribuir à ação direta dos espíritos todas as contrariedades que, em geral, são consequências da nossa própria imprevidência. O que acontece muitas vezes é que a gente realmente coloca na conta do obsessor tudo de ruim, que é assim que a gente vê, né? As contrariedades da vida, as dificuldades, as aflições como algo ruim. E quando elas acontecem, a gente fala, tem o hábito, né? Só posso estar sendo obsediado, deve ter alguém me perseguindo. E muitas dessas vezes, a gente não percebe que nós somos inimigos de nós mesmos. Muitas dessas contrariedades, como está sendo dito aqui, são consequências da nossa própria imprevidência. Ou seja, o homem, no momento, no estado que a gente se encontra, é difícil para ele usar a reflexão, a razão, antes de agir. Muitas das vezes, ainda arraigado a esse passado milenar, a gente age por impulsos instintivos, como se fôssemos autômatos, sem uma razão que Deus já concedeu à humanidade há muito tempo. Então, a gente despreza nas nossas atitudes a razão e não refletimos, e não agimos com premeditação. Agimos pelo impulso. E isso nos traz consequências. Então, na busca daquela felicidade, né, que todos nós queremos, mas nós somos hedonistas, essa é a verdade. A gente busca nos prazeres, busca no imediatismo uma felicidade que muitas das vezes ela é muito destrutiva para o nosso espírito. Ou seja, hoje nós podemos estar gozando de uma ação cometida sem a reflexão. Então, naquele exato momento, nós podemos estar felizes. Mas, espiritualmente falando, ninguém consegue ser feliz às custas da infelicidade dos outros.
E é assim que lá na frente, colhendo as consequências das nossas ações impensadas e refletidas, a gente insiste em colocar na conta de um obsessor, quando aquela consequência, aquela contrariedade, ela veio justamente porque nós não soubemos ser cautelosos, prudentes e previdentes. E colhemos as consequências deste impulso. Então, o homem, não raramente, é o seu próprio inimigo, é o seu próprio obsessor, e não se dá conta disso. Então, alguns estados doentios, certas aberrações, né, anormalidades, deformidades, que eu acabo lançando na conta de uma causa oculta, na verdade, elas derivam do nosso próprio espírito, da gente mesmo, né? E a gente precisa entender como é que isso se dá, como é que isso acontece. Bom, a gente precisa entender que no estado evolutivo que a gente se encontra, dentro ainda da humanidade, a gente passa por experiências através do empirismo. A gente precisa errar, acertar, e isso nos traz um aprendizado. Só que muitas dessas atitudes que a gente comete por um impulso e que nos trazem consequências, essas consequências, muitas vezes, morais, porque nos causam perturbações, nos causam transtornos, nos causam ansiedades. Todos os males que hoje nós, dentro da humanidade, colhemos, fruto da nossa própria imprudência, da nossa própria invigilância. É por isso que nós somos considerados ainda doentes da alma. Porque somente quando a mente estiver sã, é que o nosso corpo, o nosso cérebro físico, o nosso mata-borrão físico, ele também será considerado são. E aí vamos entender como é que a gente se torna inimigo da gente. Ora, nós podemos dizer que a gente quer conscientemente se autossabotar, se prejudicar? Não. Ninguém na sã consciência quer fazer o pior para si, muito pelo contrário. A gente vai buscar sempre fazer o melhor. Então, como é que essas aberrações, como é que essas deformidades, como é que essas anomalias, como é que isso acontece na nossa vida, me prejudicando sem eu me dar conta disso? Bom, a primeira certeza que a gente precisa ter é que nós somos imortais. Nós somos espíritos eternos, imortais, portanto, nascemos, morremos, renascemos, e assim ainda será necessário ocorrer muitas vezes até que o nosso espírito esteja em estado de perfectibilidade. Bom, nesse nascer e morrer, nessas múltiplas existências que todos nós temos registrados, arquivados, tudo isso ainda nos influencia, ainda ressona. A nossa mente, ela é um verdadeiro espelho. Então, tudo é refletido por ali. Quando a gente hoje está vivendo o presente, olhando, vivendo aquilo que a gente precisa viver, muitas das vezes a gente fica focado no comportamento do outro, nas faltas que o outro comete, e isso acaba sendo realmente refletido pelo espelho da nossa mente. E isso acaba sendo digerido e fica ali nas entranhas da nossa alma. É por isso que nós somos semelhantes, nós estamos
associados, todos estão aqui associados e interligados. E aquilo que a gente julga, reclama e questiona no outro, acaba estando na mesma sombra do nosso interior, porque digeriu aquilo e acabou se comportando de igual forma. Bom, isso nós estamos falando do hoje, que também vai fazendo registros lá nas profundezas, como já estão arquivadas muitas das nossas experiências passadas, de vidas anteriores. Então, como é que acontece, onde surge na superfície desse espelho da vida, a mente, portanto, quando é que esses assuntos passados eclodem e surgem na superfície desse nosso espelho, da nossa mente? Ora, quando eu hoje estou vivenciando uma situação a título de prova, a título de expiação, isso pouco importa. O fato é que aquela situação que eu estou vivendo é importante para o aprendizado do meu espírito. Significa dizer que, às vezes, determinadas situações se repetem na minha vida com o único propósito de eu conseguir passar por aquela situação da melhor maneira possível e evoluir. É como se nós tivéssemos uma prova na escola e a gente tivesse que passar por ela para avançar, para passar adiante. Então, as situações que muitas vezes se reapresentam na nossa vida, se no nosso passado isso não foi bem vivido, não houve o aprendizado, quando eu me deparo com aquela mesma situação hoje, vem o meu passado, que lidou com aquela situação de forma traumática, e aquilo eclode, brota, vem para a superfície da minha mente. Como é que eu vou lidar com isso hoje? Então, nesse momento, quando esse passado eclode, vem à superfície, eu posso estar ali passando por um processo auto-obsessivo. Por quê? Porque no passado, aquela situação me trouxe marcas profundas, me deixou trauma. Então, aquilo que hoje eu estou revivendo, eu não passo por aquela situação difícil sozinha. Eu acabo trazendo o meu passado para próximo de mim. Uma existência minha, uma parte de uma existência minha traumática, que fica ali do meu ladinho, no meu presente. E esses transtornos, essas perturbações, esses dramas psíquicos íntimos, acabam me trazendo, portanto, enfermidades psíquicas. E quando eu não consigo lidar com isso, porque às vezes nos envolve, nos domina, e eu precisaria de uma profilaxia evangélica, cristã, de uma coragem, de uma força de vontade, de uma fé, que nem a todos isso é possível no momento. É por essa razão que, apesar de Deus, de Jesus ter confirmado que nós somos deuses, nós ainda não conseguimos acessar esta usina de força divina interna, porque ela ainda está em estado latente para muitos de nós. Por essa razão, Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede, como ajuda, recursos para o nosso tratamento. Assim se dá com a medicina, assim se dá com os farmacêuticos, assim se dá com as religiões, que o homem precisa também desse apoio, assim se dá com os tratamentos espirituais,
e especificamente a apometria, que a gente vai falar mais à frente, que é um tratamento, é uma terapêutica, porque precisa realmente tratar a causa daquela enfermidade, daquela perturbação que acabou sendo potencializada porque eu trouxe parte de uma existência minha do passado que viveu um drama parecido para perto de mim. E isso somatiza. E isso, nossa, me leva muitas vezes a uma lona, ao chão. Então, precisamos de todo tipo de apoio e a apometria nos ajuda muito nesse sentido. E a gente lá na frente vai entender isso melhor. Bom, essas vivências passadas, que há pouco eu falei, elas são as nossas personalidades. Quem eu fui no passado, como eu me comportei, como eu vivi. A gente não tem essa lembrança, porque todos nós temos um véu do esquecimento. Graças a Deus eu não tenho essa lembrança. Porque isso, na verdade, nos protege. Mas mesmo assim, eu não tendo a lembrança, e Deus tendo nos dado o suficiente para a gente poder viver, que é a voz da nossa consciência e os nossos impulsos instintivos, a gente consegue, com isso, passar a perceber o que eu realmente preciso tratar, o que eu preciso corrigir, aonde está ali a minha programação de luta para que eu possa evoluir. Pois muito bem. Então, eu tenho personalidades, assim como todos nós temos, que são esses arquivos das nossas vivências passadas. Quando muitas dessas personalidades acabam incursionando na nossa mente, por aquele espelho que falamos há pouco, vindo à superfície, aquela minha situação hoje de vítima pode ter sido muito parecida com uma situação traumática no passado. Olha essa imagem dessa criancinha que está ali acuada num canto e vem alguma pessoa na posição de algoz e está atormentando essa criança, esse espírito que está como criança naquele momento. Ela tapa os ouvidos, não quer ouvir e se perturba profundamente. Neste momento, personalidades que viveram situações traumáticas, dramáticas como esta, se aproximam e vão potencializar, vão acentuar as minhas preocupações atuais, os meus medos, aquilo que eu trago já de tendência, me fazendo repetir um padrão comportamental igual ao de ontem. Mas eu preciso lidar com isso para que eu possa progredir e não precisar passar novamente por isso. Porque seja prova ou expiação, tem sempre o propósito do quê? De eu aprender, de eu superar, de eu evoluir. Então, é preciso saber viver da melhor maneira possível aquela situação que hoje o presente se apresenta para a gente. Então, nesse momento em que essas personalidades incursionam, vejam aqui na imagem à esquerda, como se fosse uma telepatia, um processo verdadeiramente hipnótico, ou seja, associação de personagens que revivem dramas e uma passa a projetar para a outra, se retroalimentar nesse processo hipnótico, que muitas das vezes pode começar de forma sutil, mas se eu aceito aquele tipo de transtorno, aquele medo, vamos trazer um exemplo disso. Eu posso ter, no passado,
sido assaltada, por exemplo, e esse assalto, que para mim foi tão traumático, foi tão perturbador, foi tão ameaçador, foi tão violento, que aquilo me deixou uma marca muito profunda. Hoje, se eu passo por uma situação como essa, de um assalto, né, no mundo que a gente ainda vive, onde há a predominância dessas pessoas que estão à margem do cumprimento das leis divinas, ou seja, à margem ainda do cumprimento da lei do amor, e eu revivo aquela situação, o que vai acontecer? Para muitos, um assalto hoje vivido, muitos vão dizer assim, vão-se os anéis, ficam-se os dedos, vida que segue, vamos embora. Mas se eu revivo uma situação traumática hoje, que teve uma história também traumática no passado, e eu me perturbo de tal maneira com isso, eu posso entrar num processo de fobia, de pânico, não querer mais sair, não querer mais me socializar, e eu paraliso a minha vida, não saio à rua para mais nada, não consigo mais trabalhar, não consigo mais estudar, não consigo mais conviver em sociedade. E se eu for aceitando isso e me clausurando cada vez mais, eu deixo de viver como essa personagem atual, hoje Mônica, e permito que aquela vivência traumática no passado meio que se aposse e me domina de tal ponto e me influencia a tal ponto que é como se eu tivesse como uma aranha, uma mosquinha que foi ali aprisionada por uma rede de aranha, uma rede de uma aranha. E eu quero fazer um movimento para sair, para viver o meu presente e não consigo mais. Porque eu estou assombrada pelo meu próprio passado. Eu estou totalmente aprisionada em mim. A minha mente está prisioneira. Eu estou, neste momento, vivendo um processo de auto-obsessão. Então, nas perturbações mentais, o que acontece é que esse inconsciente, é que esse passado, que eu não lembro, mas eu consigo perceber que muitas vezes está demasiado a forma como eu estou lidando, demasiado em comparação com outros que conseguiram viver a sua vida com normalidade. Porque para essas pessoas não houve algo que foi tão marcante no passado como para mim foi. Então, essas pessoas, elas conseguem viver uma vida de forma normal. Já eu, que tenho um passado que me deixou marcas profundas, quando isso ressona, quando isso volta, quando eu revivo uma situação com pessoas, em lugares, eu passo a me manifestar nesta atual existência de forma anormal. Por quê? Eu passei a ficar perturbada e não consigo mais me ajustar naquele meio social ao que eu estou, naquela sociedade, naquele meio que eu vim inserida. E eu preciso viver, porque isso faz parte de uma programação de vida com o propósito de me fazer evoluir. E se eu paraliso, e se eu fico ali aprisionada como uma mosquinha na teia de aranha, como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou cumprir o meu propósito que foi ajustado, que foi programado da minha vida? Então, eu preciso tratar isso, né? Porque se eu deixar do jeito que está, o passado vem e me domina e eu repito o mesmo padrão comportamental do passado, que foi mal sucedido, que não soube lidar também com aquela situação. E que hoje eu estaria precisando recapitular para ressignificar isso. E eu não estou conseguindo. Estou paralisada. Então, esses transtornos mentais, na verdade, são apenas os efeitos
de uma situação. É como eu reajo àquilo, de forma inconsciente, porque a causa está lá neste passado, que eu não me lembro mais, e eu não estou conseguindo lidar com aquela situação. É quando, muitas vezes, eu preciso de ajuda. Então, é buscando na apometria esse tipo de ajuda que eu vou conseguir efetivamente investigar este passado para trabalhar de forma terapêutica a causa, sendo que a apometria ela é utilizada de acordo com os princípios da doutrina espírita. Não é uma terapêutica dissociada do espiritismo. É mais uma ferramenta dentro da doutrina, aliada, afinizada com a doutrina, que vem com forma terapêutica de tratamento espiritual, assim como ocorre quando eu passo pela desobsessão, quando eu passo pela cura, quando eu passo por cirurgias espirituais, enfim, é mais uma ferramenta divina, mais um recurso de Deus que vem a favor dos seus filhos que estão adoecidos da alma. Então, quando eu entro num processo auto-obsessivo, porque eu deixei uma brecha, uma porta aberta, algo que eu não consegui lidar, seja por falta de vigilância, seja por falta de uma força de vontade hercúlea, seja por eu não estar ainda tão ali consolidada com os preceitos evangélicos cristãos, seja por eu não ter uma fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, não importa a razão. E aqui, em nenhum momento, estamos julgando ou diferenciando ou incapacitando aquele irmão que precisa receber ajuda. Porque nós não temos este conhecimento de causa para saber o quão marcante foi este passado na vida dele e o quão isso influencia na atualidade. Por isso não nos cabe julgar, e sim tratar. Mas o fato é que quando nós entramos em processo auto-obsessivo, isso permite o assédio daqueles obsessores, propriamente ditos, que são espíritos, outras entidades. E nada tem a ver, portanto, com as minhas personalidades, que numa situação, num drama de vida, acabam me infernizando, não de forma consciente, porque eles também, essas personalidades também estão atormentadas, também estão em estado infernal de alma, também precisam de apoio, porque elas não sabem lidar. E é claro que por não saberem lidar, ainda infernizadas mentalmente, vão trazer essas sombras para perto de mim. E muitos obsessores querem se aproveitar disso para me prejudicar, porque eu continuo a ser alvo de alguns irmãos que também não compreendem a lei de amor, que não compreendem a lei de perdão, que não compreendem que não há vítimas no mundo, porque toda vítima de hoje foi o algoz do passado, não conseguem compreender que existe, portanto, também uma causa para eles que justifique o fato deles terem sido prejudicados, por mim que seja no passado. Então, eles se sentem na condição de vítimas, na condição de credores, para me cobrar, para se vingar, porque também estão distantes
das leis divinas, da lei do amor. E eles assim se aproveitam dessas brechas, dessas lacunas mentais que eu abro, e é assim que eles vão tentar me obsidiar. Portanto, toda obsessão importa no início de um quadro auto-obsessivo. Não existe a obsessão externa sem que eu tenha dado uma brecha, uma permissão velada de assédio por parte desses espíritos. E é assim que, se aproveitando das minhas brechas, que eles vão acabar piorando o meu transtorno psíquico. Eu posso iniciar inicialmente um quadro de depressão, e nesse início eu ainda conseguia ter forças para levantar, para me higienizar, para trabalhar. Mas às vezes eu vou permitindo isso ir crescendo, e isso vem em forma de tsunami, vai nos envolvendo, e dali eu passo a não mais sequer me levantar para nada, também paraliso a minha vida, e isso muitas vezes é tão profundo, é tão intenso, é tão dramático, que esses espíritos tentam soprar nos nossos ouvidos, nas nossas mentes, pensamentos, desejos, aquela vontade de acabar logo com aquele problema. E é assim que muitas das vezes, atendendo a essas vozes internas, associadas com as externas, que muitas das vezes eu chego a um suicídio. Então eu preciso de muita ajuda. Nós precisamos ajudar muito as pessoas que se encontram nesse estado, para auxiliá-las a saírem deste estado doentio, desse estado mental de profundas sombras. Eles precisam vencer a si mesmo, e vencer a si mesmo importa em não dar mais a brecha para que haja esse tipo de assédio externo. Então, tudo isso, como a gente está vendo, é consequência dos desacertos de vidas anteriores, que é ali que se encontram as causas. E que eu não me lembro mais. E que eu preciso buscar ajuda espiritual para reportar a este passado e tratá-lo com muito amor. Muitas das vezes, isso se apresenta para todos nós, ou seja, não tem quem não seja influenciado pelo próprio passado. A diferença é que eu posso ser influenciado por aquilo que a gente chama de eu-luz, ou seja, das minhas vivências felizes, daquelas vivências que tiveram literalmente prática, vivências evangélicas, que conseguiam viver de forma alegre, positiva, otimista, dentro da lei do amor, de forma fraterna, de forma solidária, com uma retidão moral, com uma persistência, com uma coragem, com uma fé, com esperança e tantos outros atributos divinos. Eu posso trazer aliados para perto de mim e isso fazer com que potencialize, com que aumente a minha vivência, ou seja, me incentive a viver cada vez mais desta forma, porque eu passo a trazer os meus próprios guias, as minhas próprias personalidades aliadas que vão iluminar os meus passos para que eu me mantenha neste caminho. Da mesma forma, essas vicissitudes, essas contrariedades da vida que surgem e que não são compreendidas,
e por esta ignorância, e por eu não estar ainda numa profilaxia que seria justamente incorporando no meu arsenal conhecimentos, me fazendo com que as minhas experiências de vida, o meu dia a dia, a prática fosse conduzida por esses conhecimentos que eu venho buscando pelo estudo, onde eu passo a entender o que seja o homem de bem, naquela leitura, naquela linguagem, naquela vivência deixada como legado por Jesus, para que eu possa seguir os seus passos. Eu não consigo, eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho a fé, eu não tenho a coragem moral para enfrentar o dia a dia, as provas, e colocar esses ensinamentos ou me conduzir na vida tal como o exemplo deixado de Jesus. Nesse momento, eu não consigo, então, sozinha, sair muitas das vezes de influências que eu trago para mim. Porque, veja, se todos nós somos influenciados, e esse nosso passado ainda nos influencia, é claro que no nosso dia a dia nós vamos ter várias situações em que esse passado vem à tona e se aproxima de mim. Mas isso é de forma momentânea, porque eu consigo, naquele momento, racionalizar, vamos dizer, aquela situação e manter aquela vigilância. E perceber que, olha, puxa, aqui eu estou baixando a minha vibração, aqui não está bacana o meu comportamento, aqui eu vacilei. Então, eu peço ajuda do alto para recompor o meu estado de espírito, e a oração é que me coloca novamente nesse estado de equilíbrio, de harmonia. Por isso, Jesus dizia, vigiai e orai. Então, aqueles que por si sós não conseguem se recuperar e retomar a normalidade da sua vida, precisam de ajuda. Então, a profilaxia está aqui para aqueles que puderem, por si sós, saírem dessa situação, dessa influência negativa que muitas vezes o nosso passado vem à tona e nos causa algum tipo de perturbação. Sendo momentânea, eu retomando a condução da minha vida, eu não me deixando dominar, vida que segue. Mas, se eu não consigo, sozinho, me sentir mais protegido contra essas correntes mentais autoinduzidas, o meu passado que vem, se aproxima, eu percebo e eu consigo, por esta vigilância, por esta força, por esta coragem, por esse meu desejo de viver conforme os ensinamentos cristãos. Eu não consigo me proteger dessas correntes mentais autoinduzidas, eu vou precisar, então, de uma ajudinha. Vou precisar de ajuda. É nesse momento que eu vou conseguir tratar, usar essa terapêutica do meu passado, acessando os meus arquivos, para que eu possa minimizar as influências que este meu passado, que estas personalidades causam no meu hoje. E eu consigo ter como recurso terapêutico a apometria. E aí vamos entender como é que ela funciona na FEAP, na Fraternidade Espírita Amor e Paz. Bom, o primeiro passo é que a gente considera a visão orientalista de que o homem é uma estrutura setenária. Então, veja, nessa estrutura setenária, é como se estivéssemos nos dirigindo ao átmico, que é o espírito propriamente dito, é a centelha divina que Kardec nos apresentou, é como se ali fosse uma usina hidrelétrica de força. E aí, esse
espírito, para poder chegar ao estado de perfectibilidade, ele precisa passar por aprendizados, por provas, até que ele consiga se abrilhantar como um diamante, como um espírito puro. Então, a gente precisa passar por várias experiências na matéria. E daí, essa usina hidrelétrica precisa passar, vamos dizer assim, por transformadores de força, que vão passando até chegar aqui no corpo físico, que é o fio terra, que é a energia em estado antes radiante, sendo agora materializada. E eu tenho nessa estrutura setenária corpos, onde o nosso perispírito é a conjunção desses corpos, onde eu tenho ali registrado, arquivados, em níveis, em subníveis, é como se eu visse mais ou menos assim, um grande arquivo, aquele arquivo antigo, pesado, cinza, de ferro, e eu tivesse várias gavetas, que são os meus arquivos. Em cada uma dessas gavetas, eu tenho vários registros das minhas experiências, das minhas vivências anteriores, dessas personalidades. E elas podem, como vimos anteriormente, eclodir na superfície e me trazer aí perturbações. E essas perturbações que nós vimos são efeitos cuja causa está nesse passado, nesses arquivos. É por ali que eu vou abrir esses gavetões e investigar essas fichas, que são causas dos meus transtornos nesta vivência. Então, é essa estrutura setenária aqui, que é o espírito, com E maiúsculo, por certo, e que tem em vários desses corpos registros de emoções, da inteligência, da sabedoria, tem também dos valores morais, porque nós somos um misto de tudo isso, tem dramas, tem traumas, tem experiências infelizes, e eu hoje estou aqui no corpo físico para recapitular, para ressignificar isso tudo da melhor maneira possível. E eu preciso de ajuda para me sair bem, vamos dizer assim, nesta vida. Então, muitos são os recursos que Deus disponibiliza. Então, voltando ao assunto da profilaxia, que nem todos conseguem fazer isso por si só e precisam de ajuda, e precisam da apometria. Onde a apometria nada mais é do que essa investigação do passado, para que eu possa saber aonde se encontram as causas dos transtornos, dos tormentos, das perturbações atuais. Então, na apometria existem trabalhos onde procuramos afastar, através da doutrinação ou captura, os obsessores do paciente, onde vamos tentar desfazer os campos magnéticos formados por magias ou por iniciações do passado, que nos trazem obsessões complexas e que não são possíveis na desobsessão comum. Então, vamos lá. Eu estou hoje perturbada intensamente, eu estou hoje muito doente, e eu tenho, como a gente viu, as brechas dadas por mim num quadro auto-obsessivo que foi potencializada pelo obsessor externo que se aproveitou delas para também me infernizar. É isso que a gente vai investigar na apometria. Ali a gente consegue perceber no momento propício para aquele paciente, o que significa ele já tem condições ali de ser tratado.
Por quê? Porque ele está fazendo um movimento. Ele quer realmente sair daquela situação. Ele está estudando aqueles preceitos da doutrina cristã, evangélica, da doutrina espírita, que nos revela claramente tudo isso. Ele está se esforçando, ele está, portanto, se moralizando, ele está lutando para realmente domar aquele ser imperfeito, domar com muito amor, com muita doutrinação. Mas ele não consegue ter força suficientemente para enfrentar isso só com as armas do conhecimento. Então, na apometria, eu vou conseguir ver aqueles que se aproveitam das brechas, que são os obsessores. Muitos desses podem vir e conseguir passar por um processo de doutrinação, compreendendo também os seus próprios dramas. Entender que ele não é vítima, que ele também no passado se comprometeu perante as leis divinas para ter recebido aquilo como um efeito. E este irmão, que a gente chama aí de obsessor, ele compreendendo, sendo doutrinado, vida que segue para ele também. Agora, existem outros mais rebeldes, mais resistentes, inclusive na compreensão e na própria vivência das leis divinas, da lei de amor. E ele bate o pé e ele diz, não vou, eu quero prosseguir, ela fez isso, eu não perdoo, e é isso e aquilo outro. Então, não tem que querer. Porque nós, dentro da doutrina, usando a apometria dentro da doutrina espírita, isso significa dizer, com a observância, com a obediência das leis divinas, nós estamos ali, por certo, respeitando o livre-arbítrio. Se o paciente pede ajuda, se o paciente está tentando se comportar de forma diferente da de ontem, se ele está buscando se moralizar, se transformar intimamente, e é isso que ele vem buscando em palestras, em estudos, temos que respeitar o livre-arbítrio dele fazer escolhas hoje mais edificantes. E não podemos permitir que a obsessão prossiga, porque estamos sintonizados com a doutrina espírita. Essa lei de liberdade vai ser respeitada, portanto, esse obsessor será capturado. Esses embaraços do passado, esses campos magnéticos que no passado, nas nossas vivências, passamos por muitos rituais de magias, passamos por iniciações em busca do poder, para tentar alimentar as nossas ambições, tudo isso está imantado, está registrado. Fica lá no meu perispírito, gravado. E na apometria, se houver já este merecimento, se já for possível, como misericórdia, como uma verdadeira bênção, como uma verdadeira premiação pelo comportamento que está tentando ser retificado por aquele espírito, ele vai receber a ajuda no desfazimento desses campos energéticos na apometria. Mas, às vezes, eu passo também a entender que aquilo tudo está acontecendo não porque eu estou sendo vítima, não porque eu sou um coitado, né? Puxa vida, aquilo se deu por acaso, não existe isso dentro do vocabulário divino. Eu preciso reconhecer também que eu é que permiti uma brecha, que eu é que não consegui lidar com todo aquele tipo de interferência, externa e interna. E aí eu passo a entender, puxa, mas de onde veio tudo aquilo? Vamos falar aqui desses atributos negativos de encarnações anteriores. Vamos falar de um atributo que todos nós ainda temos muito presente, um orgulho, uma vaidade.
É claro que no passado, o que eu fiz com aquele orgulho? Nossa, eu posso ter cometido atrocidades, posso ter participado por momentos marcantes na nossa história de grande destruição, de devassidão moral. Não importa. Então, lá neste passado, pelo atributo do orgulho, pelo atributo da vaidade, nossa, só Deus sabe o que eu fiz, né? E tem uma lei de progresso nisso tudo, que é também uma das leis divinas. E eu vou evoluindo. Só que o atributo continua ali, o meu orgulho. Hoje eu posso não mais puxar a espada, eu posso não mais dar tantas rasteiras em muitas pessoas como no passado eu dei, mas eu ainda continuo muito orgulhoso. E essa brecha está lá, esse atributo está lá ainda para eu conseguir vencer a mim mesmo, me humildar, ir me espiritualizando, ir me evangelizando. E foi neste momento em que o meu orgulho continua ali, onde eu tenho sintonia com esse meu passado, porque o orgulho continua comigo hoje, ainda que de forma mitigada, é que eu atraí, possibilitei a aproximação desses desafetos e desses parceiros do passado, que sabendo que eu ainda tenho aquela essência, eles lutam muitas das vezes para manter a parceria, em busca daquilo que no passado eu busquei junto com eles, poder, por exemplo. E tudo isso tem a possibilidade de ser desfeito, essas imantações na apometria. Muitas ligações negativas do nosso passado exigem grande especialização da equipe espiritual para desmontar esses locais que ainda estão marcados, vivos, porque eles ainda vibram, eles ainda têm sintonia, reflete, me influencia. Está tudo ali ainda, em vibração muito viva. E eu fazendo sintonia com esses locais, endereços vibratórios, onde ainda vibra, reverbera isso sobre mim pelas iniciações feitas no passado que pode ter sido muito longínquo, mas até hoje eu não consegui mudar o suficiente para não deixar mais aquele passado me influenciar. Aquele passado que está arquivado. Ele, para mim, não é ainda um HD morto. Ele vai me influenciar. E aí é quando eu percebo no que eu preciso me cuidar, no que eu preciso vigiar, no que eu preciso tentar me corrigir, para que novos assédios como estes não aconteçam mais com tanta influência. Então, em grande parte das situações, nós que somos ainda pacientes e que muitas das vezes ainda não fazemos determinadas coisas porque nós temos a sociedade que inibe aquele comportamento, mas o meu desejo, a minha vontade é de fazer aquilo que no passado eu fiz. Hoje eu não faço no meu estado de vigília, mas isso não significa dizer que eu não tenho uma tendência, uma inclinação, um gosto, um prazer por aquilo que eu gozei no passado. E aí, quando eu estou dormindo, nesse desdobramento natural, muitas das vezes eu vou visitar esses locais que estão gravados nas minhas memórias emocionais, no meu corpo astral, permanecendo ainda com aquelas emoções negativas deste passado. Então, durante o tratamento da apometria, que é tudo isso que a gente está falando aqui, que é toda essa terapêutica, eu posso estar trazendo os aliados
da equipe espiritual. Porque, vejam, precisamos ter todo um aparato espiritual ali pronto para determinados tipos de tratamento, de situação que venham a acontecer. Então, vejam, nós temos os guias, nós temos os lanceiros, nós temos aqueles lanceiros especiais, que eu brinco que é como se fosse o BOPE espiritual. Vejam, aqui, esses grandes soldados, vamos dizer aqui, né? Aqueles que estão ali guardando, protegendo a casa, a psicosfera espiritual. E aí, eles precisam vir com toda essa presença ostensiva para tentar inibir, para tentar, nessa presença ostensiva, conter os impulsos de revolta, de causar prejuízo e desordem no ambiente. Então, eles se apresentam, tudo com o fim de permitir que a equipe espiritual possa desmontar esses embaraços, desfazer esses embaraços causados de forma externa ou até mesmo interna. Porque se estamos falando de autoobsessão, nós estamos falando de, muitas vezes, inimigos de nós mesmos. Personalidades, vivências nossas do passado, tão antagônicas como as de hoje. E muitas dessas personalidades surgem com esse meu comportamento, com essa minha escolha hoje de seguir a Deus e não mais a Mamon no passado, como eu segui. Então, eles não aceitam essa minha escolha. E eles vão tentar, eles que eu digo, nós mesmos no passado, eles vão tentar sabotar o nosso projeto de evolução. E eles também passam por esse mesmo aparato aqui espiritual de contenção desses impulsos em respeito ao livre-arbítrio. E serão tratados assim como obsessores, assim como entidades e assim como as nossas próprias personalidades opositoras. Todos passarão por tratamento. E dependendo da situação de resistência que o interno e o externo meu apresente, algumas dessas figuras vão surgir mais fortemente. Se a imantação dessas entidades, ou até mesmo dessas personalidades, forem muito pesadas. Por vezes, o trabalho de apometria, ele é totalmente realizado pelos guias. De que forma? Não é que eles não precisem da equipe mediúnica. Precisa, né? Precisa dessa energia azul, essa energia animal, essa energia que nós podemos doar, que é extremamente importante para a execução desses trabalhos. Mas eles é que são os verdadeiros comandantes. Nós estamos ali apenas como instrumentos deste trabalho. E, por vezes, não é sequer permitido que a equipe mediúnica veja o que eles estão fazendo para desmontar, para desbaratar toda essa rede de imantação do passado. Outras vezes, eles executam o trabalho e permitem que os médiuns videntes apenas relatem o que eles estão fazendo. Então, a apometria ela é apontada como a medicina da alma. É um conjunto de técnicas magnéticas e terapêuticas aplicada sobre um médium experiente às tarefas desobsessivas. Ou seja, o médium que trabalha na apometria é um médium que já tem experiência na desobsessão. É um médium que tem realmente faculdades mediúnicas mais ostensivas, para que permita o bom andamento do trabalho, para que ele possa ver, para que ele possa relatar, para que possa investigar,
tudo aquilo que está sendo permitido pela equipe espiritual. Então, esse médium que participa da apometria, ele, da mesma forma que durante o sono, ele pode passar por uma mediunidade sonambúlica durante o desdobramento natural, quando ele dorme, e é assim que muitas vezes o sonâmbulo se comporta, dorme, e depois, durante esse estado de transe sonambúlico, ele faz várias ações e, às vezes, entra em contato realmente com entidades, né? Prescreve receitas e ele não é médico, se comunica, fala em outra língua, enfim. Mas nós não estamos falando dessa possibilidade que acontece durante o sono, um desdobramento natural. Nós estamos falando de médiuns que estão ali conscientes para este trabalho. Então, eles são desdobrados de forma artificial. Eles são induzidos a um sono, a um sonambulismo artificial, para que ele possa, durante este sonambulismo artificial, interagir mais facilmente. Primeiro, ele identifica a equipe espiritual, relata a presença daqueles da espiritualidade, da casa que trabalha, cada casa tem a sua equipe, né, de espíritos regentes deste trabalho. Então, esse médium, ele consegue identificar a equipe espiritual, ele consegue interagir mais facilmente com os desencarnados. Ele, portanto, falamos há pouco, reconhece os mentores espirituais, eles conseguem localizar os eventuais obsessores que surjam de acordo com o tratamento daquele paciente. Eles conseguem identificar as patologias complexas que estão justamente gravadas no perispírito daquele paciente, identificam os pormenores das paisagens astrais, identificando os locais que precisam ser feitos desmontes, os locais que precisam receber todo um tratamento de desmonte, de desmanche das magias, da influência magnética. Tudo isso é possível também pela equipe mediúnica experiente. A apometria, portanto, atua nos processos auto-obsessivos, aqueles que, como vimos, não seja possível o paciente por si só, pela profilaxia dos preceitos evangélicos praticados na sua vivência, eles precisam de uma ajuda, de um recurso para trabalhar a autoobsessão. E eles buscam na apometria essa ferramenta de trabalho que vai dessensibilizar esses arquivos do passado que compromete a sua vivência atual. Portanto, que interfere na consciência presente daquele paciente. A maior parte dos casos de patologia e de obsessão tem aí essas raízes. Em alguns casos, até mesmo crianças que ainda estão no estado de prostração psíquica, de perturbação, onde não tem ainda a percepção da sua natureza espiritual, mas muitas das vezes aquelas crianças, aqueles espíritos que estão como crianças, estão atuando como crianças da forma como se comportaram no passado, como adultos rebeldes que foram. Essas crianças, assim como também os nossos jovens, os adultos que estão desajustados, por quê? Porque não conseguem ainda fazer o maior contato com essas leis de Deus, onde tem uma tendência à desobediência dessas leis divinas, onde trazem muitas vezes caos, desrespeito à sociedade. Essa ajuda da apometria pode favorecê-los
permitindo com que eles se comportem de uma forma mais, vamos dizer assim, presente, né? no atual. Então, como é que funciona esse processo de condução, de indução ao sonambulismo artificial? Então, o desdobramento da equipe mediúnica é feita através de pulsos magnéticos, onde ali um operador, pelos pulsos, vai fazer o desdobramento, como essa figura apresenta aqui para a gente, entre o corpo físico e os corpos espirituais, seja da equipe ali que precisa trabalhar, que é desdobrada, e o próprio paciente que vai estar ali presente na nossa casa. Não participa o paciente na sala de apometria, porque como trabalhamos em respeito à doutrina espírita, nós ali precisamos também respeitar aquilo que Deus nos colocou como uma maravilhosa ferramenta de proteção, né? Para que a gente não se lembre do passado, porque nós não temos ainda controle emocional, maturidade para lidar com o nosso passado, ainda afastado dessas leis de Deus, de amor, sem que a gente se perturbe com isso. Então, o véu do esquecimento vem para nós. Não podemos permitir, portanto, que o paciente participe ali do meio da sessão de apometria sem que a gente saiba exatamente o que será tratado. Porque ao invés de ser uma ferramenta terapêutica, um recurso valioso de ajuda, esse paciente ele pode entrar num estado de maior transtorno psíquico. Então, na nossa casa, a equipe mediúnica fica reunida e o paciente fica em outra sala deitado. Ele é desdobrado, como essa figura aqui informa, por pulsos, e aí esse paciente vai, por esse desdobramento, para o plano astral. No plano astral se encontra a equipe espiritual. Os médiuns que vão trabalhar, experientes, também são desdobrados e vão para o plano astral. É ali onde se encontra a equipe espiritual, onde se encontram os eventuais obsessores, é ali que a gente consegue trabalhar e investigar tudo aquilo que seja necessário para o paciente, que, ao final, ele terá conhecimento do que se passou através da leitura da apometria, onde na nossa casa, as pessoas que fazem este trabalho são escolhidos pelos guias espirituais que vão passar aquilo que seja necessário de conhecimento para o paciente, no intuito único e exclusivo dele ser ajudado no movimento, na caminhada que ele precisa fazer nessa existência. Portanto, fazendo a seleção do que pode ser dito para favorecer. Muitas das vezes, o que é importante é o paciente tomar um conhecimento na íntegra, porque aquele conhecimento vai ajudá-lo. Outras vezes, aquele conhecimento só iria perturbá-lo. E passamos aquilo que seja necessário, portanto, as recomendações dos guias. Portanto, a apometria tem finalidade de complementar o trabalho da desobsessão naqueles casos mais difíceis ou complexos que não puderam ser solucionados nas sessões mediúnicas, nem com aparelhamento evangélico que o espírito recebe durante as palestras, durante os estudos. A apometria vem incrementar os procedimentos magnéticos de abordagem das enfermidades espirituais complexas.
Estas enfermidades encontram-se tão disseminadas no presente, como a gente falou há pouco, causando tanta perturbação, não só com perseguições espirituais, mas com aprisionamento do próprio espírito a fatos ou acontecimentos no passado reencarnatório. A apometria busca melhorar o caminho para que o paciente procure a sua cura, a sua autocura, para que ele consiga, através da retirada desses impedimentos que existam, que são as causas cujos efeitos ele traz no presente, retirando esses embaraços, que ele possa melhorar a sua caminhada, fazer aquilo que ele veio para fazer e não ser paralisado, dominado pelo passado ou por forças externas que queiram impedi-lo de cumprir a sua carta de vida. Portanto, autoconhecimento, autocura e autotransformação. Tudo isso com base na lei de amor. É assim que o homem consegue se transformar, se melhorar. Alguns conseguem, como foi dito há pouco, através da profilaxia dos ensinamentos cristãos, evangélicos, com a ajuda do esclarecimento claro pela doutrina espírita, fazer este movimento. Outros precisarão de ajuda para fazer também depois este movimento. Então, as palestras possibilitam ao paciente conseguir despertar a sua religiosidade. Não é a religião, que é o externo, que são os dogmas, mas a religiosidade, o interno, o seu íntimo, o despertamento cristão, para que ele possa buscar essa transformação íntima. E o Evangelho é o seu guia, é o seu condutor. Então, a técnica e os procedimentos da apometria dão o empurrão, mas é o paciente que precisa fazer a sua parte. É o paciente que precisa buscar a sua transformação. É ele que precisa iniciar o caminho da cura e da serenidade. É ele que precisa caminhar. Mas, como vimos, às vezes ele está tão embaraçado como um inseto numa teia de aranha que precisa de recursos para que o retirem dali, aquele famoso empurrão que está no parágrafo anterior. Então, o amor é a base, o amor é sempre o alicerce. Não existe força mais poderosa, mais atrativa, mais autocurativa do que essa. As técnicas são muito eficientes, no entanto, se não houver amor incondicional da equipe mediúnica, da equipe de tratamento, se não houver disciplina, se não houver vontade de aprender por meio de um estudo constante, nenhum grupo, por mais presunçoso que seja, por mais privilegiado que possa se sentir, conseguirá realizar o trabalho de forma eficaz, por falta do ingrediente principal, que é o amor. Portanto, a apometria é o meio, não o fim. E é isso, meus irmãos. E agora a gente pede aqui que a gente possa fechar os nossos olhos, que a gente possa agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus,
a equipe espiritual, que aonde quer que estejamos reunidos, 2 ou mais, em nome de Jesus, Ele aqui se faz presente, agradecendo pela oportunidade do esclarecimento, do aprendizado, e que a gente possa, com este timoneiro, com este exemplo vivo em nossos corações, nos guiarmos, caminhando da melhor maneira possível nesta vida. Que qualquer contrariedade, que o momento para muitos de grande aflição que passamos, ainda no meio de uma pandemia, para muitos desgraçoso, para outros um verdadeiro tesouro. Que a gente consiga tirar proveito da melhor maneira possível, fixando as nossas mentes no sentido positivo, na esperança, na fé em Deus, no porvir, no futuro, que dias melhores efetivamente virão. E que quando esses dias chegarem, nós possamos estar um pouquinho mais lapidados moralmente.